No coração do Alentejo, entre vastas e tranquilas planícies, ergue-se uma vila singular, onde 8 séculos de história deixaram marcas de rara beleza. Sede concelho, é um dos mais pequenos do país, com apenas 2 freguesias, Alvito e Vila Nova da Baronia. Nas suas ruas e monumentos ainda se sente o eco de um passado de riqueza, nobreza e importância regional. A sua história mais recente começa com a conquista do povoado aos árabes em 1234, sendo doada a D. Estevão Anes pelo rei D. Afonso III. D. Estevão Anes falece em 1279, deixando a vila à Ordem da Santíssima Trindade, que lhe atribui carta de foral em 1280. 3 anos mais tarde, em 1283, recebe nova carta de foral, desta vez pelo rei D. Dinis, que reduz a posse dos territórios ao padroado da Igreja, passando assim Alvito para a posse da coroa. Em 1387, o rei D. João I doa Alvito a D. Diogo Lopes Lobo, pelo seu valioso contributo na Batalha de Aljubarrota, em 1385, e na conquista de Évora, em 1387. A 24 de abril de 1475, D. Afonso V atribui o título de barão a D. João Fernandes da Silveira, marido de Dona Maria de Sousa Lobo, nascendo assim a primeira baronia em Portugal. Localizada no recio da vila, encontramos a ermida de São Sebastião, edificada nos finais do século XV por deliberação da Câmara, com o intuito de proteger a povoação dos malefícios da peste. De estilo gótico final e mudéjar, no seu interior destaca-se a abóbada de cruzaria de ogivas e os frescos seiscentistas com representação de anjos músicos, santos grotescos e imitação de azulejos. A Igreja de Santo António apresenta uma nave única e planta retangular, destacando-se pela simplicidade das suas linhas e pela reduzida abertura de janelas. Fundada durante o período filipino pela Ordem de São Francisco da província dos Algarves, a igreja integra 2 capelas laterais dedicadas a São Domingos e ao Senhor Jesus dos Passos. A capela mor é revestida por azulejos de padrão azul e brancos, datados do final do século XVII, e alberga um notável retábulo maneirista em talha. As pinturas representam episódios da vida de Santo António e de São Domingos, enquanto o painel superior evoca a Santíssima Trindade. Os Passos do Concelho, situados no centro da vila, é um edifício do século XVII, construído em volta da Torre do Relógio, uma estrutura que data de inícios do século XV e da qual ainda se preservam alguns vestígios no seu interior. O Castelo do Alvito é um exemplar excepcional de arquitetura palaciana com feições de fortaleza, que lhe confere um caráter único no território nacional. A sua história tem início em 1481, quando o rei D. João V concede a D. João Fernandes da Silveira, primeiro barão de Alvito, o direito de construírem um castelo. João Fernandes da Silveira morre em 1488, sem que o dito castelo fosse construído, recaindo essa tarefa no seu filho primogênito, D. Diogo Lobo da Silveira, que fica assim encarregue da obra através de confirmação dada por D. João II. A construção tem início em 1494,
levando cerca de 10 anos a estar concluído. A Carta Régia obrigava as populações de Alvito, Vila Nova da Baronia, Oriola, Aguiar e Torrão a trabalhar na construção do castelo, sendo que os mais pobres, com trabalho braçal, e os mais ricos, pagando a sua prestação com dinheiro. Historicamente, o edifício marca a transição entre fortaleza medieval e o paço senhorial renascentista. A sua estrutura de planta retangular é flanqueada por 4 torreões cilíndricos nos ângulos, apresentando uma robusta torre de homenagem adoçada à face noroeste. O complexo reflete a riqueza estilística da época, integrando elementos do gótico tardio, do manuelino e uma forte influência de estilo mudéjar, visível nos arcos, em ferradura e na decoração das janelas. Ao longo dos séculos, o castelo resistiu a eventos marcantes, como o terremoto de 1755 e os conflitos das guerras liberais do século XIX. Após um período de degradação, o imóvel, que pertence à fundação da Casa de Bragança, foi alvo de profundas intervenções de restauro no século XX. Classificado como Monumento Nacional desde 1910, o espaço foi adaptado em 1993 para integrar a rede das pousadas de Portugal. A fundação da Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Alvito deve-se à Ordem da Santíssima Trindade. A igreja, do século XIII, foi transformada no século XVI, conferindo esta intervenção à atual dinâmica arquitetónica manuelina e renascentista. Da primitiva igreja, de inspiração gótica, restam as capelas tumulares dos donatários da vila, os Lobos da Silveira, além da talha dourada seiscentista dos altares. Merece particular destaque o singular revestimento azulejar de altares e alçados. Ao entrar pela sacristia, somos surpreendidos por um lavatório original do século XIII e escondidos num armário, vestígios dos frescos que outrora decoravam a sacristia. Ao lado, o sacrário mais antigo do país, com estrutura do século XIII. Do lado direito, e junto à janela, encontra-se a sepultura de um dos inquisidores de Évora. Reza a história que, devido à sua crueldade, lhe foi negada a sepultura dentro da igreja. A Capela Mor é um notável testemunho da evolução ao longo dos séculos, reunindo elementos de diferentes épocas. Uma elegante talha dourada do século XVII, paredes revestidas por azulejos azuis e brancos do século XVI, um altar com pinturas do século XV e ainda as escadas que remontam ao século XIII. Na capela do lado esquerdo, podemos apreciar uma bela pintura que será uma das mais antigas da Península Ibérica, de provável autoria dos pintores de Siena, representando Santo André, Santiago de Compostela e São Sebastião. E ao lado, o túmulo em mármore verde de Viana do Alentejo, do primeiro barão de Alvito. Capela dedicada à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e Brancos, protetora dos escravos, cuja imagem desapareceu, estando no seu lugar a Nossa Senhora de Fátima. Capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo, padroeira da GNR e da cidade de Moura.
A Igreja Matriz apresenta a única pia para crianças do mundo e o arco mais aberto em Portugal, com características antissísmicas. Capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição, com São Paulo e São Pedro a seu lado, e aos pés um raro Cristo morto feito em pasta de papel. A terminar a nossa viagem pelo Alvito, vamos até ao cabeço de Santa Luzia, onde fica situada a Ermida de Santa Luzia, rodeada de oliveiras com aproximadamente 2000 anos. Construída nos finais do século XV, início do XVI, e reaproveitando o antigo templo ou posto de vigia muçulmano, tem uma planta retangular com cúpula cônica, sendo, na sua maioria, de arquitetura gótica. No interior, existem ainda alguns vestígios de frescos do século XVII, da oficina de José Escovar. Este monumento sintetiza as diversas existências de Alvito ao longo da história. O local, que se queria ter albergado originalmente o túmulo de um morabito, serviu funções militares como posto de vigia, culminando na construção da atual pequena capela, um testemunho vivo da evolução espiritual e estratégica da região.